Mas na ansiedade, se eu desconheço o perigo gigantesco que existe desse inimigo chamado ansiedade, eu estou encrencado. E eu permito que ela fique constante na minha vida, a minha vida vai ser um inferno. Um empreendedor que é ansioso, ou qualquer pessoa que nos assiste que é ansiosa, ele precisa conhecer o que é ansiedade, os sintomas, para que ele perceba quando ela está se aproximando e ele consiga agir rapidamente para controlar a ansiedade. São 3 pilares que sustentam um empreendedor de sucesso: família, você e a sua empresa. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem o controle, o resultado vem. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado permanece. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Desconstruindo a Ansiedade. Bem, e aqui nós vamos discutir o que o empreendedor tem de fazer para dominar e controlar a ansiedade e quais as estratégias que você tem de adotar para usá-la a seu favor nessa jornada para o sucesso. O meu nome é Joaquim Pires. Eu sou Ariel Pedroso. E é isso aí. E o nosso tema de hoje é: o que é uma crise de ansiedade e o que fazer quando você estiver com ansiedade. É isso mesmo, meu amigo Ariel? Isso mesmo. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje? Vamos trabalhar nele. Muito bom, muito bom. Agora, o que é uma crise de ansiedade, né? Você consegue me definir uma crise de ansiedade? Eu sou uma pessoa ansiosa. Você é ansioso? Já fui. Você que está nos ouvindo aí é ansioso? Ou ansiosa, né? Ou ansiosa? Eu acho que a ansiedade ela faz parte do ser humano, ou não? Faz parte. Acho que a gente pode começar por aí, né? Faz parte, e no vídeo aí que eu contei a minha história, eu falei que ela veio bem cedo, né? Pra você ela veio bem cedo. Bem cedo, antes de eu nascer. É verdade. Mas só que assim, tem como eliminar... Eu acho que antes de falar o que fazer, ou falar o que é uma crise, acho que a gente poderia falar o seguinte: é possível não sentir ansiedade? Creio que no mundo que a gente vive é meio difícil. Não tem como. Não tem como. Em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, você vai sentir. Pode ser que você não tenha noção de que é ansiedade, mas vai sentir. As pessoas às vezes não conhecem ainda sintomas. Quem nunca, de repente, antes de uma prova, desde garotinho, pequenininho, né, não sentiu aquela coisa estranha com você antes aí de uma prova? Já era uma ansiedade. Ah, ok. Então, o sentimento de expectativa, de... Ai, caramba, como vai ser? Isso daí nós já podemos dizer que é um sintoma de ansiedade. Já são sinais de ansiedade. Ah, legal. Mas aí existem níveis de ansiedade. Tem níveis de ansiedade. Aí tem a ansiedade mais punk, tem aquela mais amena, tem aquela que faz parte do seu dia a dia. Quando você, por exemplo, arruma um emprego e você está ansioso para começar. Tem aquela... Isso a gente poderia dizer que é uma ansiedade boa? Existe ansiedade boa? Será que existe ansiedade boa? Eu acho que ela existe ansiedade boa. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vai também? Vai falar sobre isso. Então você preparou um conteúdo aí todo especial para ajudar Exatamente. quem sofre desse mal, que é um mal que pode levar a outras situações mais difíceis no futuro, é isso? Principalmente no mundo do empreendedorismo, né? Uhum. Tem muita gente que ela passa alguns bocados com a ansiedade, às vezes nem tem noção do que é ansiedade, mas quando ele descobre que ela pode ser benéfica... Já imaginou a ansiedade benéfica? Ou seja, que faz o bem? A gente vai falar sobre isso hoje. Também? Vamos. Legal. Agora é o seguinte, o que é ansiedade? Como é que eu definiria ansiedade? Para a gente assim, definir assim, de uma forma bem tranquila, ela é uma resposta do seu organismo. Uma resposta a uma situação ameaçadora que a pessoa pode estar sofrendo. E ela é interessante porque em alguns casos ela chega a ser benéfica, porque essa é como se fosse um alerta dizendo para a pessoa assim: saia daqui ou até foge. E para a gente entender assim, eu queria ilustrar assim com uma historinha, pode ser? Opa, você que manda. Você sabe que eu gosto de contar história, né? E como? Rapaz, e esses dias atrás, essa é uma história verdadeira, né? Eu não sei quando aconteceu, mas eu tive acesso a essa história esses dias atrás. Um camarada, um fotógrafo, resolveu tirar uma foto de um leão. E no mundo do empreendedorismo,
você sabe que existem muitos desafios, não é verdade? E esse camarada, eu acho que tirar foto de um leão é um desafio tremendo. Se eu tivesse que tirar foto de um leão, eu ia tirar de repente o leão atrás das grades. Você, quem sabe, tiraria foto do leão atrás de uma jaula de vidro, né, tudo fechado. Talvez se fosse um pouquinho mais corajoso do que eu. Mas esse camarada resolveu tirar foto do leão na reserva, lá onde o bicho morava, ou seja, in natura, né? O animal solto naquele lugar. Então você já imaginou o desafio disso? E ele queria chegar o mais próximo possível de um leãozão lá e tirar foto. E sabe o que é interessante? Que ele foi fazer essa foto e a gente tem a foto hoje. E um baita de um leão mesmo. Só que o interessante é que por uma questão de milésimos de segundos, esse leão não comeu o camarada. Ele tira a foto, mas por milésimos de segundo ele consegue entrar dentro do carro. E o que eu quero dizer com isso? Porque como a ansiedade ela é um alerta para a pessoa fugir, a ansiedade ela é uma situação que te ajuda, ou melhor, te ajuda numa situação ameaçadora, ou seja, ela produziu ali adrenalina dentro daquele camarada e ele conseguiu escapar do leão. Ou seja, foi muito rápido, uma questão de milésimos de segundos, e o leão quase jantou ele, né? Ou almoçou, não sei. Tá, então essa é uma situação porque a ansiedade, ela, querendo ou não, ela ativa um sinal de reação em meio a uma situação de perigo. Então ela pode ser benéfica em determinados casos. Nesse sentido, então, ela te salva de algumas situações, né? Em um momento, um tempo atrás, eu fui visitar um zoológico lá na Argentina, que é um zoológico assim que você entra, tem contato com os animais, você pega no colo. Eu peguei um leão no colo, você acredita? Não acredito. Mas ele era filhote. Era uma coisa mais linda, rapaz. Mas quando eu olhei para ele, fiquei pensando, esse bicho vai crescer, cara. Sim. E se eu voltar aqui algum dia, ele não vai me reconhecer. Não. E eu entrei na jaula do leão, peguei o leãozinho no colo, outros animais também, entrei na jaula do tigre, dei de mamar pro tigre, uns baita tigrão mamando ainda assim, rapaz. Mas sabe que foi incrível a experiência, mas eu nem respirava direito lá dentro, né? Igual o caso do fotógrafo, a foto ele conseguiu, mas eu acho que ele teve que tomar um banho depois. O fotógrafo tirou a foto do leão, conseguiu a foto, quase foi comido, mas ele teve que tomar um banho depois. Não, isso é normal, né? O corpo ele tem as reações, né? Tem a reação. Agora, nesse caso, é uma reação natural do corpo para poder a pessoa sair daquela situação, enfim, porque aquilo é um perigo para ela. Então, isso é uma situação de benefício, né? Benéfica. Quando é que a ansiedade ela se torna algo maléfico, algo que cria mal para a pessoa, onde isso daí pode virar uma outra condição de ela não conseguir fazer as coisas, né? Quando é que isso acontece? Quando ela se torna uma constância na vida daquela pessoa e ele agora começa a prejudicar a vida dessa pessoa. Então ela começou a tirar ela do trilho. Ou seja, ela está tendo crises mais constantes de ansiedade, começou a tirar a qualidade de vida dessa pessoa e fez com que ela, então, começasse a ter vários prejuízos e isso acabou levando para uma questão de patologia, ou seja, virando doença, e aí ela precisa de uma intervenção que seria terapêutica ou até medicamentosa. Entendi. Mas existem situações que podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de ansiedade mais intensa? Por exemplo, uma pessoa que passa por um trauma, aquele trauma ela pode desencadear uma situação de ansiedade? Sim, um exemplo na questão da morte de uma pessoa que você ama, um ente querido. Ela é um trauma violento e aí existem pessoas que elas não conseguem lidar com a dor e elas não conseguem lidar com a separação daquela pessoa e esse trauma vai levar a uma situação complicada, porque assim, perder alguém, quem é que hoje em dia não perdeu alguém da sua família? Essa sensação de perda, essa sensação de dor causa tristeza, e tristeza não é uma coisa ruim, só que essa tristeza não pode virar uma constância, que fique dias, meses, anos. E esses dias atrás mesmo eu atendi uma senhora que o filho já morreu há 2 anos e ela passa por um problema seríssimo ainda de conseguir sepultar esse ente querido no coração dela. Não que ela vai deixar de amar, né? Mas ela vai entender que é um processo de saudade, um processo de distanciamento e que é natural, né? Precisa ser natural, senão ele vira algo muito complicado e terrível, né? E aí, então foi uma situação que acabou desencadeando isso. Exatamente. Aí dentro do... Exatamente, é um gatilho que disparou.
E o problema maior que existe é quando a pessoa desconhece o que é ansiedade. Então, você desconhecer, como eu até falei do caso do leão lá com o camarada, desconhecer a capacidade e o perigo que era aquele leão. Ou seja, não se brinca com um leão no meio da natureza. Como que você vai entrar numa reserva onde tem um bicho, né? E esse animal ele é um predador e sei lá qual é a reação emocional que aquele bicho está vivendo, se está com fome há vários dias ou não, e aí você vai querer tirar uma foto? Então é a selfie da morte, né? E aí o maior perigo que pode levar de algo que era benéfico para algo maléfico é o desconhecimento do perigo que existe na ansiedade. E qual que é a relação que nós podemos fazer para o dia a dia, de quem está nos ouvindo, de quem está nos acompanhando agora, de repente, pelo YouTube, enfim. Você sabe que tem a história com H e a história com E, né? Eu vou contar uma história com E, que é uma história que talvez você conheça e a nossa audiência também conhece, que é o camarada também, um sacerdote, que ele foi para um determinado lugar, lá na África, e ele estava saindo para visitar uma comunidade, e ele se perdeu dentro da reserva também. E nesse se perder dentro da reserva, ele deu de cara com o leão também. Hoje você tá com o leão, hein? Tô com o leão. O que houve? Você sonhou com o leão hoje? Deu de cara, não sei não, mas deu de cara com o leão. E o leão, rapaz, é um predador. Sim. E quando viu ele, partiu para cima. Não pensou que era amigo. E aí que entra o X da questão. Quando você traz, agora da história, a questão da ansiedade também, um perigo que as pessoas enfrentam. O sacerdote viu o leão e quando viu o leão, ele fugiu. Pernas para que te quero. E se você está numa situação de um animal predador, se você correr, você potencializa a tentativa desse animal querer caçar você. E na história com esse sacerdote correu e chegou e se deparou com uma montanha, né? Um paredão aí de pedras e não tinha para onde fugir. Mas como ele era um sacerdote, um homem religioso, o que um sacerdote faz? Ele reza, ele orou. E ele fechou o olho ali, começou a orar e pediu que o leão fosse vegetariano. Senhor, que esse leão seja vegetariano. E aí ele orou fervorosamente. Quando ele abriu o olho, ele viu que o leão também estava parado. E também, aparentemente, estava com os olhos fechados orando. Senhor, obrigado pelo alimento. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer o seguinte. Quando você desconhece o perigo, você está encrencado. Porque é uma história que alguém um dia inventou. Mas na ansiedade, se eu desconheço o perigo gigantesco que existe desse inimigo chamado ansiedade, eu estou encrencado. Então, não adianta ter um paliativo, como na história aqui era a prece, para tentar resolver a situação. Ou seja, eu preciso conhecer que existe um perigo e a ansiedade ela pode ser um leão enjaulado, leão de novo, né? Ou pode ser um leão solto na natureza. Ele vai te devorar, ele vai acabar com você, ele vai arrebentar com você. E aí depende de como você entende e compreende. Ou seja, então existe algo que é benéfico, que é saudável, que faz parte da vida, porque pode nos livrar de um perigo numa necessidade, mas quando eu desconheço o perigo dela e eu permito que ela fique constante na minha vida, a minha vida vai ser um inferno. E quais são os sintomas para a pessoa poder dizer, bem, daqui para lá eu acho que eu já estou em perigo. Daqui para cá, eu acredito que as coisas faz parte da rotina de todo e qualquer ser humano. Para a pessoa poder dizer assim, cara, eu tenho que tomar cuidado. Eu estou entrando num quadro de ansiedade e eu preciso me cuidar, porque senão isso vai tomar corre o risco, né, de tomar uma proporção que eu perca o controle e eu não consiga mais depois resolver isso. Então, qual que é essa linha? Existe essa linha? É possível poder fazer isso, a pessoa conseguir perceber isso? Por exemplo, mudança de comportamento, hábitos que ela tinha que ela já não tem mais, começa a mudar algumas coisas, isso É que geralmente quando você conversa com alguém, ou alguém conversa com você, a pergunta que a pessoa faz sobre a ansiedade é o que fazer, na verdade, o que fazer para resolver o problema da ansiedade. O que a maioria das pessoas não pergunta é o que não fazer. E aí entra exatamente na pergunta que você me fez. Como que eu posso identificar quando eu estou saindo de uma determinada situação, que era aparentemente benéfica, ela está se tornando maléfica, e como que eu consigo identificar isso? É quando você tem um caso em que a pessoa começa a se isolar. Ela começa a se distanciar dos outros, ela começa a se envergonhar da situação, ela começa a negar aquilo que ela tem, e isso é um problema muito sério. Ela começa também a se esconder
e ela tem vergonha da situação. Porque a crise é algo terrível, porque ela pode estar aqui, a gente pode estar aqui conversando, ela tem uma crise, ela pode estar no meio de uma festa e ela tem um problema seríssimo. Eu lembro do caso de uma mulher que ela foi para uma festa de casamento, junto com o namorado, foram para uma festa de casamento. E no meio da festa ela começou a ter o sintoma de ansiedade. E aquilo bateu um desespero e um medo terrível de estar, né, naquele público, com aquelas pessoas, e ela pediu que iria embora. E ele meio que questionou e não queria sair daquele momento ali, até que ela falou para ele que ela estava muito mal. Então ela estava com medo terrível de estar em público. E quando acontece isso e as pessoas começam a se esconder, aí entra exatamente no que você falou, é um perigo gigantesco, porque isso pode levar a uma série de problemas, pode gerar doenças e pode inclusive levar a vida dessa pessoa. E eu lembro quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, que ainda sou, né? Mas quando eu era garoto, como eu tive um parto, eu não, minha mãe, né? Um parto difícil, e para eu nascer, e eu te contei essa história, e se você não assistiu, assista lá, né? A minha história. O processo de ter que me tirar a força naquele momento de nascimento fez com que quando eu tivesse 2 anos de idade, eu tive uma febre muito alta, e aí eu desmaiei, e a partir daquele momento eu comecei a ter epilepsia, que é uma doença terrível. E você tem 3 momentos na sua vida, depois eu fui estudar a doença também, porque eu queria me curar daquilo, e você tem 3 momentos, porque numa pressão, quando uma criança vai nascer, a pressão que faz para essa criança nascer, ela produz como se fosse um vácuo dentro do cérebro. Porque quando você é um bebê, o seu cérebro ele não encostou na tampa da cabeça ainda. Então esse vácuo faz com que automaticamente uma criança tenha epilepsia. E foi o que aconteceu comigo. E você tem 3 momentos de cura nesse processo de crescimento, então, para encostar o cérebro, né? Que seria aos 7 anos, seria aos 12 anos de idade e, por último, 21. Eu não queria correr o risco de ir em 21, porque se passasse já era. Chegou aos 7 anos, eu não consegui. Mas, graças a Deus, aos 12 anos eu fui liberto desse problema e eu fui curado. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história o seguinte, porque uma pessoa que é ansiosa, um empreendedor que é ansioso, ou qualquer pessoa que nos assiste que é ansiosa, ele precisa conhecer o que é ansiedade, os sintomas dessa doença, para que ele perceba quando ela está se aproximando e ele consiga agir rapidamente para controlar a ansiedade. E quando eu era garoto, como eu já estava sofrendo há um bom tempo, eu já sabia exatamente quando eu ia ter a crise de epilepsia. Essa crise, e eu comecei a identificar os sinais que ela me dava. E como eu desmaiava, e a minha epilepsia não era daquela que ficava se batendo, se mordendo, né, se cortando, não era. A minha era desmaio total, e o último desmaio que eu tive foi 4 horas, praticamente morto, sem se mexer, morto. Mas eu sabia os sinais, e como eu caía, às vezes eu me machucava, lógico, e como eu comecei a identificar os sinais, eu chegava mais perto da minha mãe. E um dos sinais era, eu começava a ficar muito conversador. Queria falar, e no começo eu não sabia, e esse era o indicativo. Começa a falar e tombava. E outro era um zumbido na cabeça. Então eu comecei a identificar um sintoma. Quando esse sintoma aparecia, eu já ia perto da minha mãe. Eu pegava nela, eu dizia, mãe, eu vou desmaiar. Ela já me colocava sentadinho e acontecia a crise. E eu não me machucava mais. E a ansiedade não é diferente. A pessoa precisa começar a conhecer os sinais que ela apresenta, que pode ser uma taquicardia, que é o coração acelerado, ela pode ser um sentimento de negativismo, ela pode ter um sentimento de suor frio, ela pode começar a ter medo, né, de repente, de algo que não está acontecendo, mas é um medo... Não fazia parte. Exatamente, não fazia parte. Agora, um medo do futuro, mas esse futuro não aconteceu ainda. Então, ela precisa identificar... excesso de preocupação, né? Exatamente, o que não fazer. Então, o que não fazer é mascarar ou esconder essas coisas. E o que fazer é o que eu já entrei até na parte de que aqui seria não negar o que você tem. Então, se você está com ansiedade, não negue, principalmente para você mesmo. Porque é natural, às vezes por um medo, por uma situação, por vergonha, porque existe isso, né? Do receio da reprovação social, porque às vezes trata mesmo como sendo um doente, né? Ou, isso é frescura, não, agora virou um antissocial, porque o isolamento é muito forte, né? Na vida de quem é ansioso, a pessoa começa a se isolar, querer ficar só trancada no quarto,
não querer conversar, vem os parentes em casa, aí a pessoa vai lá só dá um oi, depois corre, fica dentro do quarto. E esse isolamento não é porque a pessoa ela é antissocial ou porque ela não quer estar ali, mas é um sentimento mesmo que ela não se sente à vontade de interagir com as outras pessoas. E isso é como se, mesmo às vezes pessoas que têm o hábito de conversar, de ser aquela pessoa extrovertida, quando ela começa a ter um aspecto, né? Não é um aspecto, mas os sintomas de ansiedade começam a surgir, a gente pode dizer que ela entra também nessa questão de isolamento. E se ela tiver essa percepção rápida, que eu acho que daí entra no que você disse lá a respeito, você viu o leão e você já tomar ação de, poxa, tem alguma coisa errada, e você agir o quanto antes, melhor é. Isso a gente escuta isso muito para muitas situações, né, de que você, poxa, o quanto antes você agir para fazer, descobriu no começo, mais fácil é você lidar com isso. Para a ansiedade, isso também é válido ou não? É válido e na realidade assim, ó, essa parte, né, o que não fazer é ter vergonha. Principalmente porque hoje no Brasil são 18 milhões e 600 mil pessoas diagnosticadas. 18 milhões? Então, 18 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, não é só você. Então não tem que ter vergonha, tem muita gente sofrendo por aí. Hoje ou ontem ouvimos no rádio, de cada 10 pessoas, 3 têm síndrome, já estão mas de crise de ansiedade. Ou seja, já está mais grave. Mais grave, isso já está num nível um pouco, já meio que perdendo o controle daquilo. E uma outra parte, pegando um gancho ainda, você falou assim que era uma pessoa que era extrovertida e agora está introvertido, ou seja, ele se fechou no mundo dele. E aí entra um detalhe muito importante para a família, porque se ele era extrovertido e agora ele se fechou, às vezes entra um problema seríssimo que a família tem, que se chama julgamento. Julgamento. A pessoa começa a julgar aquela pessoa. Se ele era extrovertido, agora ele se fechou, ele está usando droga. E aí traz um outro problema para essa pessoa, que é o julgamento, que a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ser julgado. Principalmente por algo que você não tem culpa. Que a pessoa está na situação que ela está, mas ela não tem culpa. Esse é um primeiro passo para entender que você não tem culpa. Você não é culpado pela situação. Pode ser que o gatilho que disparou a ansiedade em você seja algo que você mesmo produziu. Entendeu? Você acabou trazendo ansiedade para você, mas você tem que ter um princípio na vida, que é o princípio da aceitação, que é o princípio do perdão. Então, se você provocou, o primeiro passo é se perdoar. Então, a pior questão é esse julgamento que vem da família. Aproveitando, acho que tem um gancho bem legal aí. Esse negócio de provocou. Um exemplo de provocar. Vamos pensar, a pessoa foi lá, ela nas melhores das intenções, ela falou, poxa, eu vou pegar um dinheiro, eu vou abrir um negócio, vou montar, eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e de repente não deu certo. Quebrou, faliu, e aquilo gera um quadro de ansiedade. Mas isso não significa... Foi algo que foi causado pela ação da pessoa. E ela começa a se sentir incompetente, ela começa a se sentir incapaz de fazer as coisas, e ela se cobra também por ter tomado. Poxa, se eu não tivesse feito, se eu não sei o quê. E aí isso é como se fosse um alimento para a ansiedade, para tornar ela cada vez mais forte, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma evidência de decisão, mas isso não significa que você é incapaz, que você é uma pessoa que, poxa, agora tudo que eu for fazer vai dar errado. Não. Exatamente. É só uma situação que você precisa parar, analisar, falar, não, eu tenho controle sobre isso e dar a volta por cima. É isso mesmo? Exatamente. E você falou por um ponto. Agora vamos imaginar uma parte bem culpada, então. Vamos imaginar que ele herdou o negócio da família. Tá. Uma empresa aí de 30 anos, 50 anos, 100 anos da família. E por uma questão não de incompetência, mas de gestão dele, ele acabou, sei lá, não levou a sério, começou a desviar dinheiro para outras coisas, gastar e quebrou o negócio da família. E aquilo gerou uma crítica muito grande por parte dos familiares, os mais velhos, os pioneiros dessa empresa. E gerou um quadro que ele foi culpado realmente, porque ele não administrou da maneira como deveria. Aí entra um princípio muito forte que seria ele se perdoar. Porque enquanto ele não se perdoar, ele vai só potencializar essa ansiedade dentro dele. Então o primeiro passo é se perdoar. Não existe quem não erre. Reconhecer, né? Ele reconhece, errei, eu fiz isso, mas eu me perdoo. Eu me aceito pelo que eu fiz.
e aí ele entra num processo de cura dessa ansiedade, porque senão vai levar uma patologia. Uma outra situação também é, às vezes, briga entre família, né? Irmãos que não se falam, pais que não falam com os filhos. Isso também é alimento para o leão da ansiedade, para o dragão da ansiedade. Né? Essa é relacionamento, é uma das maiores desgraças de gatilhos que poderiam disparar. É certo que às vezes existem casos e casos, né? Por exemplo, pais que não falam com os filhos. Aí tem que entender o contexto da situação e o motivo. Pessoas que de repente se afastaram e não se conversam mais. Porque acaso, por exemplo, se eu fiz algo contra você, pode ser que mesmo que eu tenha pedido perdão para você, você não quer minha amizade, você quer distância de mim. E aí o que acontece? Mas, se numa situação como essa, ou ao contrário, você fez algo para mim, e eu quero tua amizade, mas você não quer, eu peço perdão, eu peço desculpa para você, mas você não está nem aí para mim, então eu tenho que fazer um processo dentro da minha vida, que é a aceitação e o perdão. Ou seja, eu te perdoo, né, Joaquim, pelo que você me fez, e acabou. Se você não quer amizade comigo, mas eu me perdoo, para eu ter paz, entendeu? Para eu poder viver. Então eu decido perdoar para viver, porque enquanto eu não perdoar, eu vou ter um problema. E aí tem muita gente que existem casos de ansiedade e patologia da ansiedade, ou seja, já que virou doença, que levou inclusive à depressão ou a outros ataques de pânico e síndromes de todas as maneiras que existem, que se a pessoa resolvesse um ponto na sua vida, que é o perdão, ela já eliminaria grande parte dos seus problemas psicossomáticos, grande parte das suas doenças psicossomáticas. Então, o que vale é a pessoa fazer uma análise dela, como é a vida, e a vida vai em todo, no geral, né? Relacionamento, finanças e assim por diante. E o perdão é um princípio para você poder começar a tratar a ansiedade. A alimentação influencia, sim ou não? Também, porque na realidade, assim, tudo aquilo que você coloca para dentro, ele tem um poder tanto para o bem como para o mal, né? E todos nós, em algum momento da vida, a gente comeu alguma porcaria. E a gente sente, parece que como o estômago olhasse para a gente e falasse assim, que isso, rapaz, você está doido? E aquilo fermenta, aquilo vai dar azia, aquilo pode provocar gases, aquilo pode provocar uma série de coisas. Então ele tem uma influência muito grande, principalmente que a gente vive um período de tempo em que os nossos alimentos de hoje não são mais os alimentos que os nossos avós comiam. E geralmente os avós, os bisavós, tataravós, eles plantavam o seu próprio alimento. Quando tudo se industrializou, e aí existem agora os refinados, aí nós temos uma série de problemas e inclusive de várias doenças, que não é o nosso caso aqui de falar, mas doenças que estão relacionadas diretamente ao problema do refinamento dos alimentos. E aí é interessante, né? Só citando, não tem muito a ver, mas artrite, artrose, tem muito a ver com a questão do refinamento. Você veja, tira da palha para o boi comer. Alguma vez você já viu um boi com artrite? Não. Algum boi com artrose? Não que eu me lembro. Então, e olha que eu vivi na roça. então, só para você ter uma ideia. Então aí é um princípio muito importante. E outro detalhe também, você, quando olha para essa situação, o nosso alimento ele tem uma capacidade muito grande para influenciar e empobrecer a nossa dieta, e quando empobrece a nossa dieta, vai empobrecer o nosso sangue. Empobrecendo o nosso sangue, vai um sangue doente para todas as partes do nosso corpo, e como consequência você vai ter uma mente fraca. Você falou, mas eu acho que é interessante falar assim sobre isso, porque não tem como, isso influencia, porque o corpo ele é uma máquina, né? Exatamente. Ele é uma máquina perfeita. Nós é que tornamos ela imperfeita, né? Pela alimentação, pela falta de exercício, por comodismo, enfim, pelas facilidades que são nos dadas hoje, né? Então, antigamente, para ir na escola, você tinha que ir a pé, às vezes, não tinha como, né? Não no meu tempo, acho que mais no seu. Ah, é? Sei não, hein? O meu eu ia eu tô acabar. Com 22 hoje. 22, né? Cada perna. 22. Pula essa parte aí. Não importa. Então, assim, querendo ou não, as criançadas brincavam na rua, poxa, corria, era pega-pega, era bola, poxa, a mãe tinha que sair correndo atrás do filho, altas horas da... Cadê o moleque, aonde que tá? E às vezes se não achava, fechava a porta, só ficava esperando o penteiro chegar, e a hora que chegava, apanhava ainda, né? Levava umas palmadinhas. Mas o que acontece? Hoje não. Hoje a criançada fica dentro do condomínio até por causa de segurança, está dentro do apartamento, é jogo, é videogame, e está sendo criada dentro
desse aspecto. Eu não sei se é algo interessante falar agora, mas eu acho que até um tema para um próximo podcast a gente poderia falar sobre ansiedade na vida das crianças. Que hoje tem muito, né? E o que influencia todo o meio que elas estão vivendo de jogos, porque não sei se você já pegou uns joguinhos desses para jogar. O tipo Super Mario que você jogava? Não tem mais. Não, esse não, mas esse não, já não tem mais. Não tem mas mais. uns que geram uma expectativa de ansiedade, assim, que você fica uma coisa abissal lá naquele negócio. É uma imersão que você dá uma gastura aquilo. E é até perigoso, né? Alguns jogos que a gente já viu até comprovado de loucuras que acontecem influenciadas pelos jogos. Né? Então, de repente, é algo que dá pra gente falar sobre, e porque tá gerando, querendo ou não, criando um excesso de futuro, né? Porque a próxima etapa, eu preciso. Você está gerando cada vez mais esse excesso de futuro, como você diz, né? Que acaba fazendo com que a pessoa ela tenha emoções negativas, ela tenha gatilhos que vão sendo construídos e que na vida adulta começa a ter esses gatilhos que são disparados aí a todo momento, né? E aí falando sobre emoção negativa, a emoção negativa, ela faz parte da vida de um ansioso de nível 2, sei lá, não sei se tem nível 2 de ansiedade, nível 1. Eu acho que até 3, né? 4. Nível 3, 4. Tudo depende do sujeito aí, né? Ela faz parte, a emoção negativa, se sentir negativo, se sentir para baixo. Quem na vida nunca teve uma emoção negativa, né? A emoção negativa é aquela vozinha dentro do seu interior que acaba te jogando para baixo. E quando você falou da questão do brincar, até esses dias atrás a gente falou sobre isso, que da questão do nosso córtex pré-frontal, né? Que ele é responsável para impedir as emoções negativas, ou seja, ele nos ajuda nesse sentido. É como se ele tivesse meio que um controlador dessa ativação negativa. E uma das maneiras que a pessoa fortalece isso, por incrível que pareça, é brincando. Agora imagine essa situação que no passado, um bom passado atrás, as crianças tiveram infância. Eu tive infância. E muitas crianças hoje, essa parte é meio que tirada delas, né? Por uma situação do mundo como se transformou. E é uma falta muito grande, porque aquela brincadeira de voltar para dentro de casa só aparecendo o olho não existe mais agora. Não, eu sei o que você está falando. Inclusive tem um vídeo de um menininho, acho que do Rio Grande do Sul, você já viu ou não? Eu não sei, acho que... não sei se é do meu tempo. Que ele tá vindo de... Não, é de agora. É de menino, agora? eu acho que ele mora numa área rural. Ele tá vindo na bicicletinha, aí o cara para, pô, piada, onde você tá vindo? Porque ele só tá com os olhos assim, a amostra, o resto é tudo barro e lama, né? Ah, vim dali, ó, seu pai vai te pegar, vai fazer o quê, né? Por que tu não toma banho já no rio ali? Ele fala, não, é que não vai adiantar nada, né? De volta, né? Tão sujo que ele tava. O brincar. Então, mas agora eu já sou adulto, eu já tô velho, como que eu vou brincar? É uma pergunta interessante. Então, para fortalecer, às vezes é um jogo de quebra-cabeça, uma determinada atividade. Jogar peteca, que é do teu tempo, lembra da peteca? Sim, minha avó fazia peteca. Você jogou muito, nós, né? Fazia com e era bom, né? Oh, delícia, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Então, emoções negativas... Oi? Guerrinha de mamona. Oxe, era uma delícia, né? Tu é velho, rapaz. Não, eu sou a internet. A internet. Você teve a emoção de pegar aquele estilinho. Também. Então, emoções negativas, existem algumas técnicas que a gente resolve ter, porque todo mundo vai ter. Em algum momento não tem. Você vai se sentir feio, você vai olhar no espelho e vai se sentir feio. E ela pode ser uma emoção negativa. Você comeu alguma coisa e você está se sentindo mal, tem gente que acha que vai morrer. Né? E aí é uma emoção negativa também. E para um empreendedor não é diferente. Ele começa a ter esse tipo de emoção negativa. Não vou conseguir, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir terminar essa atividade. E assim, emoção negativa. Então uma das maneiras é você usar um elástico como esse daqui. Para poder controlar a emoção. Parece loucura, né? Como que eu vou usar um elástico desse daqui? Eu queria que você colocasse no seu pulso esse elástico, nesse daqui, porque o outro está muito carregado já ali. Que eu sabia que você ia fazer isso aqui. Você sabia, né? Eu vou encher aqui, eu esqueci do outro. E aí eu coloco o meu aqui. Então vamos imaginar, na realidade, que hoje já está comprovado, você tem 6 segundos a partir que o gatilho é disparado, 6 segundos ele gera a emoção negativa. Então vamos imaginar que a emoção negativa seja medo de ficar sozinho. Tá. Sei lá, uma criança, um adolescente, por uma
situação, a família teve que sair de casa, se ausentando por alguma situação de emergência, e o filho não pôde ir junto. E agora o filho ficou sozinho. Então, ele tem já esse sentimento gerado dentro dele como um trauma de ficar sozinho, mas foi uma situação que precisou sair, e agora a família foi, e ele ficou sozinho. Então, o gatilho dispara 6 segundos agora. Se ele não enfrenta a emoção negativa, ele está encrencado, porque ele vai ter uma série de problemas. Então, vamos imaginar, emoção negativa, qual seria a emoção negativa de uma criança, um adolescente que está ficando sozinho? O medo do escuro, talvez? Tem o medo do escuro. Que mais poderia ser assim, sobre a família? Minha família me deixou aqui porque eles não gostam de mim. Não gostam de mim. Minha família me deixou aqui porque não gosta de mim. Eu tenho medo. Eu sempre sou deixado para trás. Não se sentir especial, né? Não se sentir parte da família. Então, 6 segundos disparou é o tempo que ele precisa enfrentar. Trazendo aí para a nossa audiência os empreendedores, qual seria uma emoção negativa de um empreendedor, em qualquer área, que você possa nos ajudar aqui? Eu acho que a maior é funcionário. Funcionário. Mas o que necessariamente sobre funcionário? Será? É uma emoção negativa sobre funcionário. Todo funcionário me passa para trás. Sim, pode Todo ser funcionário rouba a empresa. Seria falta isso? de compromisso, né? Nenhum funcionário é comprometido. Então vamos imaginar que você, Joaquim, é um empresário. Tá bom? E você tem 3 emoções negativas agora. Uma é, os funcionários sempre me passam para trás. A outra é, eles não pode ser 2, e não são comprometidos. Nenhum funcionário é comprometido. Então são 2 emoções negativas que você está tendo agora. Todos me enganam e nenhum é comprometido. Certo? Tá. É uma emoção negativa. 6 segundos ela disparou porque o funcionário pisou na bola lá, ou seja, ninguém presta aqui, todo mundo me passa para trás, ninguém valoriza o salário que ganha, assim por diante. É uma emoção negativa. O que eu posso colocar no lugar como emoção positiva, então? Eu posso colocar assim, nenhum funcionário é comprometido. Eu posso colocar assim, sou feliz porque todos os meus funcionários são comprometidos. São comprometidos, sim. E na parte de que todos me passam para trás, sou feliz porque todos são honestos. Então, todos são honestos, todos são dedicados. Então, emoção positiva. Negativa é, todos não são comprometidos e eles não... Me passam a perna. E me passam a perna. Me passam a perna e não são comprometidos. Então, todos são comprometidos e todos são honestos. Então, assim, nós temos a emoção negativa e o que você quer colocar como positivo. 6 segundos, o gatilho dispara. Então, 1, 2, até 6 é que você tem que resolver. Você tem em sua mão agora, vamos imaginar aí que esse aí é um disparador de emoções positivas, tá certo? Não são comprometidos e não são honestos. Essa é a emoção negativa. Então, o que a gente vai fazer? O gatilho dispara. 6 segundos. 6 segundos eu tenho. Então, vamos lá, juntos, 1, 2, 3 e... Não são honestos e eu me perdi. Não são honestos e não são comprometidos. E não comprometidos. Só assim, não comprometidos. Vai ficar curtinho. Tá. Não honestos, não comprometidos. Acho que é melhor assim. Não honestos, não comprometidos. Então o gatilho disparou. Não honestos, não comprometidos. 6 segundos. Se eu não lido com isso, eu estou encrencado. Então, esse sentimento de... Porque esse gatilho ele é disparado em função de uma situação. Exatamente. Então vamos supor, eu vivi uma situação... E isso é válido tanto para quem é empreendedor como para quem não é empreendedor. Qualquer pessoa. Então aconteceu uma situação, você percebeu que disparou um gatilho, nesse caso que nós estamos fazendo, de um funcionário que ele veio e, poxa, cara, puxamos aqui a sua parte contábil e acabamos de ver que fulano está desviando dinheiro da sua empresa. A sua tendência é colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Exatamente. Então é você fazer, poxa, então todo mundo é desonesto. E não é isso. Né? E o gatilho não necessariamente é algo que não existiu. Não é que o cara inventou da cabeça dele. Em algum momento da vida alguém roubou a empresa. E agora ele começa a olhar todos os funcionários exatamente como você está falando. Colocando dentro do mesmo balaio de gato, falando, cara, eu não confio mais em ninguém. Inclusive, às vezes, até na própria família ou pessoas próximas. E aí, quando isso acontecer, então, que esse sentimento vier, aí o que tem que fazer? Então, vamos pensar no desonesto. Poxa... Todos são desonestos. Todos são desonestos. Todos são desonestos. E o gatilho e a emoção positiva agora, todos são honestos. Todos honestos. Então, se eu tô, um exemplo assim, todos me roubam, todos não são comprometidos, e aí eu digo mentira, e aqui tá, pá! E eu disparo esse elástico na mão, e você pode usar um elástico como esse, que você vai disparar. Dispara, eu não vi. Eu não disparei. E você vai dizer assim, e é interessante, não são honestos e não são comprometidos. Mentira!
Todos são honestos, todos são são comprometidos. Mentira, entendeu? Veio a emoção negativa, não são honestos, não são comprometidos, mentira. Todos são honestos, todos são comprometidos. Doeu, hein? Tá, Rapaz, mas, você isso só tem que fez uma ser, vez. mas isso tem que ser feito dessa forma mesmo. É que na realidade você está usando uma técnica para te ajudar. Então você pode carregar o elástico na mão, e se você tem muitas emoções negativas, que pode ser em qualquer área, né? E você começar a usar esse gatilho. Por exemplo, vamos imaginar um garoto que começou a namorar uma moça, e essa moça foi infiel a ele. Agora ele começa a acreditar que todas as outras mulheres não prestam, que são infiéis. Então, ele não quer ficar sozinho. Então, em determinado momento, ele pode usar isso aqui, e quando ele vê uma moça, na hora já vem na mente a emoção negativa. Não, elas não prestam. E aí ele diz mentira. Entendeu? É a mesma coisa que ele estiver dizendo assim: eu nasci para sofrer, nunca vou ser feliz. Mentira, eu nasci para ser feliz, eu crio meu próprio destino, eu governo meus pensamentos. Isso daí é interessante porque assim, o cérebro é aquilo, ele recebe a mensagem, é 0 ou 1, né? Exatamente. É sim ou não, ele não entende o talvez ou não. Quando você está dizendo, a moça, né, no caso, todas as mulheres são infiéis, eu não posso confiar. Você está dizendo para o seu cérebro, para ele passar a entender todas as mulheres daquela forma. Exatamente. Então, e ele vai receber essa informação e vai começar a modelar o seu comportamento, o seu corpo, suas atitudes para agir dessa forma. O problema não está no seu consciente, mas está no inconsciente. Ah, legal. Porque o inconsciente, ele criou uma rasura. Entendeu? Ele criou um sulco lá dentro. Que o garoto foi traído, a menina foi traída, e começou a acreditar que todos os homens agora eram infiéis e criou um sulco. Ou vamos, nem nessa situação, mas vamos imaginar assim, dentro de casa, o pai batia na mãe. E aí os filhos crescem vendo o pai bater na mãe. E na cabeça dessa criança que se tornou adolescente, ou essa menina que se tornou adolescente, ela virou uma mulher. Todos os homens não prestam. Todos os homens batem nas mulheres. Consequentemente, essa garota não vai se casar. E se casar, vai ser um inferno a vida dela. Então, essa é uma técnica simples que ela poderia utilizar para resolver isso. Porque o consciente, num determinado momento, vai atrair, né, a atenção dela. Um garoto atrai a atenção dela. Quando ela olhar, ela enxerga o pai. Porque o inconsciente... E aí, nesse momento... Exatamente. Ela precisa... Não, peraí que eu agora... Por exemplo, estou numa roda de amigos. Ela vai... Não, daí pessoal, peraí, que agora eu vou fazer aqui. Mensagem positiva, não sei o que lá, e mas pum. faz Ou ela mentalmente. Não, mentalmente. Mentalmente. Então ela pode mentalmente estar aqui na mão dela. Se alguém pergunta o elástico, não, eu coloquei aqui no braço. Pra mim, eu tenho milhões, exatamente, ela começou a se sentir mal, e isso pode ser usado para ansiedade, porque a ansiedade ela tá relacionada ao pensamento negativo. Porque você está aqui em público, estava tudo bem, daqui a pouco começou aquele vulcão dentro de você que começa a se formar discretamente na tua mente. Você puxa o elástico, mentira na sua mente. Eu sou feliz, eu sou linda, sou maravilhosa, tenho um monte de amigos, então, e assim por diante. Não precisa falar, externar, né? Não, porque é para o seu consciente. A questão aqui, você está, na verdade, dizendo para o seu cérebro quem que manda nesse negócio. Exatamente. Eu sou arquiteto do meu destino, eu sou o dono do meu destino, eu dirijo essa mente, eu sou o dono da minha mente. Porque diferente, igual nós dois estamos aqui conversando, eu tenho que externar para que você possa me ouvir e tal. Agora, com o seu cérebro, não. É você e ele. E a conversa é nesse sentido, e você dá uma reação externa só para mostrar para ele. Quando você bateu isso aqui, você entende que eu estou te dizendo quem é que está na parada. A mesma coisa, né? Um empreendedor chegou para fechar uma venda de alguma coisa lá que ele produz, alguma coisa que a empresa faz. Só que começou uma emoção negativa dentro dele dizendo que ele não é capaz, que ele não vai conseguir fechar. E ele começou a trazer dúvida. E quando você traz dúvida para o processo, você se arrebenta. Sim. Porque o outro não vai comprar. Você está atraindo para você aquela desgraça. Então, discretamente, ele sentiu, ele bate, mentira. Eu sou capaz, eu já vendi algumas coisas muito maiores do que essa, superiores a essa. Eu sou o melhor vendedor que existe na empresa. E ele bate, ninguém viu. E se alguém vê, ninguém vai comentar com você, porque você bateu uma ou duas vezes. Pensa que é um tique, né? Não, mas é algo que você fez como técnico. Dá para fazer no ônibus, dá para fazer no carro, lugar. Dá para fazer em casa, dá para fazer no trabalho, dá para fazer na empresa, na faculdade. Quando eu passei pelo processo de ansiedade, eu estava com elástico, algumas pessoas até perguntavam, porque não via pulseira na minha mão, agora tinha um elástico, o que esse elástico estava fazendo na minha mão? Eu falei, não, eu coloquei aqui, entendeu? Eu coloquei aqui.
E não explicava para a pessoa, mas em alguns momentos eu disparei. Muitas vezes aqui ficou muito vermelho mesmo Então, para lidar com esse quadro. Então você estava ansioso, hein? Tava muito ansioso. Tive que trocar de elástico, porque um foi. Né? Um não deu. Um foi. Não deu a conta. Então, se nós pudéssemos, se você me permite, dar uma dica para quem está nos ouvindo hoje, a primeira coisa que você tem que fazer depois de terminar de ouvir esse podcast é o quê? Conseguir um elástico. Exatamente. De repente até tem em casa aí. Então já pega lá. Tira do dinheiro e coloca no pulso. Desenrola lá as dólares. notas de 100 e $100, né? Porque daí já de dólares e coloca na mão. Vai ter mais benefício do que tá segurando dinheiro ou não? Exatamente, vai ter mais benefício. Que vai curar as emoções negativas e as crenças, inclusive, sobre dinheiro. Esse é outro negócio para um podcast aí, viu? Muito importante. Tem muitas pessoas que têm crenças, que são crenças limitantes e crenças negativas, né? Que vieram da infância, de algum momento da vida e faz a pessoa ter uma série de problemas. E que gera ansiedade. Muita ansiedade, né? O dinheiro, eu acho que hoje é um dos pontos que pode gerar mais ansiedade na vida das pessoas. E destruir casamentos, destruir famílias, destruir empresas, negócios e colocar as pessoas num patamar que não é para elas viverem naquele patamar. Eu acho que todo mundo nasceu, eu acho que todo mundo que está aqui nessa terra tem um propósito, tem um objetivo. Ninguém veio a passeio aqui, veio para construir alguma coisa, para deixar a sua marca nesse mundo, né? E a ansiedade está roubando muito da capacidade e decisões das pessoas de transformar outras vidas também, né? Mas é isso aí. Muito bom o podcast. Tem mais alguma coisa que você queira complementar ou não? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Se deixar, vai embora. Se deixar, vai embora. Mas tá bom, né? Tá bom por aí. Eu acho que por hoje tá, né? Bem, é isso aí. Muito bom, ó. Qual que é a missão agora de quem estava nos ouvindo? Conseguiu um elástico, então. Aqui, ó. Conseguiu um elásticozinho se tem desse. enrolado no dinheiro, já tira. Se não tem, vai aí em qualquer lugar e pede. Sem medo. E baratinho. Com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, é o propósito do IEL aí. E tem mais um detalhe, né? E se você já conseguiu o seu elástico, coloque aí nos comentários pra gente se você já está com o elástico aí. Isso é importante se você está aplicando pra gente saber aí se está produzindo um resultado legal. Exatamente, isso é importante. Deixa aí também os comentários. Bem, esse foi o nosso podcast. A gente se vê no próximo podcast, seja vendo ou ouvindo, né? Estaremos juntos de novo. Foi um prazer estar com você. Foi um prazer também. É isso aí. Sucesso. Você tá não fortinho, tira esse elástico aí, viu? Não se preocupe. Eu ia te perguntar se tinha que devolver. Não, pode ficar um presente. Ué, se no próximo eu chegar sem braço, você sabe o que está acontecendo. Né? O importante é estar curando a emoção negativa. Pode deixar. Beleza, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Eu sou Joaquim Pires, vou ficando por aqui. Eu sou Uriel Pedroso. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Isso aí, tchau.